respondia as perguntas da turma, foi embora. Jesus, Zoroastro, Lao Tse, Confúcio, esses já citados aqui. Eles semeiam. Se alguém se vir, ótimo. Porque esse é o único modo de semear a redenção da espécie humana. A única revolução correta que existe é aquela que se processa lenta e silenciosamente no íntimo de cada ser humano. E Jesus, Siddhartha Gautama, Lao Tse, foram semeadores que jogaram essas sementes e quem delas quisesse servir, tratassem de ir se melhorando ao longo da eternidade. Somente assim existe o progresso moral, espiritual, cósmico. O resto é bobagem. O fato é que nós estamos vivendo um momento em que já se sabe que é assim, que o chamado progresso de uma espécie ocorre. O que está em jogo é o mérito moral da espécie Homo sapiens. Nós vamos conviver daqui a alguns poucos dias, meses, com os nossos irmãos extraterrestres bem mais evoluídos que nós. O que é que esses nossos irmãos poderão fazer por nós? Além do que Jesus e Lao Tse tentaram fazer. Nádegas. Nada. Ninguém lá de fora pode fazer nada por um bando de cretinos. Ou os cretinos deixam de ser cretinos, ou não tem jeito. Ficaremos estacionados como estamos há milênios nesse tipo de comportamento primitivo, repetindo os mesmíssimos erros, em torno das mesmas tolices, só mudando os aspectos culturais e as feições transitórias dos mesmíssimos babacas que sempre encarnam para cometer as mesmas cretinices. Num certo aspecto, há milênios que nós, humanidade, não saímos do canto em que estamos. No 8. De criar dramas, conflitos, nos tornamos uma raça de pedintes. Rodrigo explorou isso muito bem na palestra que ele fez em São Paulo. Nós nos tornamos uma raça de pedintes. Pedimos tudo e não queremos dar nada. E aí? Pedimos a quem? A Deus, a Jesus, a Santo Antônio de Pádua, a Nossa Senhora, o mais moderno agora, aos espíritos, aos extraterrestres. Vamos fazer como o Rodrigo disse lá em São Paulo, põe-se no lugar de Deus, põe-se no lugar de Jesus, façam esse exercício. Vão fazer o quê? Não é de fora para dentro. Esses seres todos nos motivam, nos ajudam, dão exemplo, nos mostram, dão a sua vida em sacrifício para tentar nos motivar, mas eles param por aí. Essa história de que Jesus nos salvou, Jesus não salva ninguém. Ele nos mostra como cada um pode salvar a si mesmo. Não, o sangue de Jesus nos lavou. Lavou o quê, cara pálida? Se nós estamos sofrendo as mesmas cretinices há 2000 anos. A gente tem que, é hora de maturidade, a gente tem que pensar um pouco mais sobre os fatos como eles são, e não como eles se tornam ao longo dos discursos estéreis que nos acostumamos a escutar. E não dá mais tempo. Ou a nossa espécie percebe o óbvio da existência, e o óbvio da existência que, de fato, enquanto não aprendermos a amar uns aos outros, para nada a gente vai se vir aqui na Terra, mesmo que a gente discorde em torno de tudo, mesmo que a gente discorde em todas as questões, pouco importa. Mas se a gente tiver ternura no coração, a gente consegue minimamente amar uns aos outros e a raça humana, mesmo que viva a uma certa distância. Mas por mínimo que se ame, a gente para de caluniar os outros, de fazer mal aos outros, de enganar os outros, de querer atropelar os outros, a gente para de cometer essas barbaridades, se a gente tiver essa predisposição no nosso íntimo, no nosso coração. Não é amor para ficar ali babando, fulaninha, como você é bonito. Não é isso, pessoal. É uma atitude proativa de respeito às esquisitices alheias, já que todos nós de perto somos esquisitos. Caetano diz com muita propriedade, de perto ninguém é normal. Todos nós somos. Em resumo, pessoal,
Não tem mais tempo para a gente ficar se iludindo de que, finalmente Jesus vai chegar, vamos voltar a conviver com ETs? Vamos, mas e daí? Não muda nada, pessoal. As visitas que esses seres farão ao longo dos próximos anos, nos acostumando a voltar a conviver com eles, não mudam nada na Terra. Podem mudar tudo no íntimo de cada um de nós. E cada um de nós, mesmo que o mundo não perceba, mesmo que a imprensa não lhe entreviste, mas se você tiver consciência do seu melhoramento íntimo, do seu processo de melhorar intimamente, o campo morfogenético da justiça divina resiste de tudo. E é assim que a gente contribui para o progresso de todos. Fiquem à vontade, então, a partir de agora, para perguntas e questionamentos sobre esse ou quaisquer outros assuntos. No que eu puder ser útil, serei com prazer. Eu queria saber o seguinte, essa explicação que você deu seria mais ou menos assim, o telefone toca, eu sei que é a Giane, como acontece muitas vezes, eu sei que a minha filha dos Estados Unidos, eu interage assim, é mais ou menos assim que eu falo. Só que existem casos desse naipe que nada tem a ver com o campo morfogenético. Aí é um outro conceito da mecânica quântica que explica melhor, mas que tem, de certa forma, uma relação com o campo morfogenético. É a chamada interconectividade não localizada, que prova, entre aspas, matematicamente, que aquilo que nós chamamos de telepatia existe. Mas existiriam outras explicações para esse tipo de fenômeno que ocorre, para essa fenomenologia que ocorre, e esse fenômeno estaria exatamente na atitude mental, nos circuitos que unem estruturas similares ou semelhantes. Dois seres humanos são duas estruturas similares ou semelhantes, e como a consanguinidade no corpo e a união, a afinidade entre almas, facilmente esse circuito online existe o tempo todo, a gente apenas não percebe na condição humana. Seria exatamente isso. Igual cachorrinho. Igual cachorrinho. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Nós até comentamos com um amigo aqui, em dois lugares de grandeza diferentes, um em Uberlândia, outro em Caldas Novas, tem falado um comentário que temos de 5.000 anos para já novos moradores. Aqui na palestra eu estou ouvindo falar de 500. Tem um zero a menos. Qual é a relação entre essas? Ninguém sabe. Eu falei 500 apenas de forma hipotética, sem pretender determinar tempo. Segundo os mentores, até o ano de 2012 existem, entre aspas, vaticínios e profecias feitas há muito tempo. A partir disso aí é um escuro ou um claro, ou seja, está por ser escrito e depende exatamente do livre-arbítrio coletivo de todos nós, né? Então, sabe-se que hoje, sabe-se que a espécie Homo sapiens pode dar saltos quânticos para o bem, como também para pior, porque quando a gente insiste em ser cretino, o campo morfogenético dessa espécie recebe essa ressonância mórfica e a cretinice fica sendo a base de tudo. O que é que eles dizem? Esse campo morfogenético, quando cada indivíduo contribui com as suas atitudes particulares, suas capacidades pessoais, ele vai ativando esse campo morfogenético e esse campo vai puxando todo mundo para frente. Um exemplo, quando alguém bate um recorde em 100 metros rasos, ele bate sozinho. Mas na outra Olimpíadas, todo mundo já consegue bater aquele recorde. Ou, de repente, alguém descobriu a cura para não sei o quê. Aí quando você vai atrás, tinham 20 cientistas que estavam no limite de descobrir também aquela mesma. Alguém inventa uma grande, invenção, mas aí depois descobre que vários estavam também a ponto de... Ou seja, porque o campo morfogenético vai redistribuindo
o que cada indivíduo